Quinta-feira, quase sexta-feira, reta final da semana pode chegar, fique à vontade. Este é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite. Chegamos, daqui para frente é comigo, faltam 11 minutos para as 7 da noite, informação e prestação de serviços. Bom demais contar com a sua companhia, viu? Estamos ao vivo na programação regional da Band. Por aqui, o que realmente importa e mexe com a nossa rotina. Minha gente, vamos nessa. Imagens ao vivo agora de São José dos Campos. Faz 21 graus na maior cidade do Vale do Paraíba. Você conversa comigo, seu recado vem pelo 99716-8021. Estamos também em tudo quanto é canto na internet. É só acessar o nosso portal, que é o bandvale.com. Recado dado. Para fechar esse início do BC, imagens ao vivo agora de Campos do Jordão. Faz 16 graus lá na Serra da Mantiqueira, neste momento, em frente. Cerca de 250 milhões de reais devem ser investidos numa nova infraestrutura em São José dos Campos, que deve ser a primeira do Brasil a receber pousos e decolagens do carro voador. Especialistas garantem que a cidade tem capacidade para a instalação de até 5 vertipontos, que devem redesenhar a mobilidade urbana de São José. Futuro em Vista, um dos endereços mais cobiçados de São José dos Campos, pode ganhar um espaço para receber embarque e desembarque de carros voadores. A Prefeitura autorizou oficialmente a realização de um estudo técnico para a implantação de um vertiponto na Farmaconde Arena. Nós estamos numa cidade estritamente desenvolvida, né? Uma cidade que ela eu acho que hoje é o número 1 do país em termos de inovação. O nosso espaço vai ganhar uma atratividade absurda. O vertiponto será uma estrutura destinada a operar como ponto de passagem para aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, os chamados eVTOLs. Aqui na Farmaconde Arena, a instalação deverá ficar em frente ao espaço multiuso. O projeto, que poderá ser o primeiro do Brasil em uma arena privada desse porte. Nós vamos fazer o vertiporto lá no aeroporto internacional, onde vão ficar todas as aeronaves, 10, 15, 20, dependendo, porque essas aeronaves vão ser, tem firma de táxi aéreo que compra, tem pessoa particular, é como se fosse um helicóptero. Aqui vai ser o primeiro vertiponto. É onde o lugar ele para e vai embora. A pessoa desce e sobe. A estrutura financeira do projeto prevê captação de até 250 milhões de reais junto a investidores institucionais, fortalecendo a base econômica do empreendimento. O Marcelo é professor e engenheiro civil. Para ele, o projeto é viável e teve pontos estratégicos escolhidos na cidade. Qual é o ponto mais importante hoje que a gente tem que considerar? A análise do espaço aéreo. Então, a gestão do tráfego aéreo está sendo estudada, reformulada. Então, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo está avaliando isso. Então, quando a norma sair, certamente quem arrancou na frente, assim vamos dizer, escolhendo bons locais, vai ter vantagem competitiva em termos de mercado. Essa é apenas uma das fases, a iniciativa da regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Em seguida, o empreendimento integra um plano mais amplo de desenvolvimento urbano e inovação. São José tem condições de ter mais uns 5 vertipontos, que eles daqui ele vai para o aeroporto de Guarulhos, daqui ele vai para o aeroporto de Congonhas, daqui ele vai para um outro local que tenha um L-ponto. Nesse projeto ainda é estudado um possível restaurante embaixo do vertiponto. Aproveitar a instalação do vertiponto e colocar também um sonho nosso, né, um desejo antigo nosso, um grande restaurante aqui no nosso quintal. Uma apresentação feita por alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica em São José dos Campos gerou revolta entre estudantes. Durante um trabalho de disciplina, um grupo propôs um jogo digital inspirado num caso nos Estados Unidos, o Jeffrey, que é por exploração sexual de menores. A situação repercutiu entre os alunos e levantou discussões sobre a violência contra as mulheres. O caso começou dentro de uma sala de aula do ITA, em São José dos Campos, uma das instituições mais concorridas do país. Durante uma disciplina de computação,
Alunos precisavam criar um jogo digital e um dos grupos, formado apenas por homens, apresentou a proposta de um jogo em que a personagem principal seria uma adolescente de 15 anos tentando escapar de uma ilha associada ao caso do empresário Jeffrey Epstein, investigado por exploração sexual de menores. Parte da dinâmica do jogo envolve as expressões faciais da menina. A personagem deveria demonstrar medo ou sorrir para avançar na história. A apresentação repercutiu entre estudantes da instituição. Uma das alunas, que preferiu não se identificar, conta que soube do caso por meio de grupos de mensagens entre os estudantes. E por grande parte da maioria das meninas, assim, algumas choraram, outras se sentiram mal, inseguras. Tiveram algumas meninas que trancaram seus apartamentos. Eu acho que isso escancara a cultura de alguns homens que estão no instituto, que infelizmente ainda não evoluíram da forma que a gente gostaria em temas sensíveis como o machismo e a misoginia. Em nota, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica informou que o caso está sendo tratado internamente e que ações de conscientização serão reforçadas entre os estudantes. O Centro Acadêmico Santos Dumont, órgão oficial de representação dos alunos de graduação do ITA, repudiou o episódio. Tem que ter punição, sanções cabíveis. A gente precisa conviver num ambiente menos hostil. O episódio também levanta discussões sobre responsabilização criminal. Então, se as instituições não estão fazendo por conta própria, com consciência, então o Estado precisa intervir e fazer com que essa lei exista, com que se torne obrigação. Porque é difícil para a sociedade ficar esperando da instituição que tome nota, que faça algo. Esse caso aqui do ITA revela um problema ainda mais amplo, a chamada cultura do estupro. O termo é usado para descrever comportamentos e discursos que minimizam ou naturalizam a violência sexual. E ele pode surgir por meio de piadas ou comentários. E mostra que essa cultura já se infiltrou em diferentes espaços da sociedade, inclusive dentro das instituições acadêmicas. E quem passa por essa violência pode carregar traumas ao longo de toda a vida. O tema ganha ainda mais relevância diante de casos recentes no país. No Rio de Janeiro, uma jovem de 17 anos foi estuprada coletivamente por colegas da escola. E por trás dos índices, histórias que marcam a vida das vítimas. A história da Ana também começou na infância. Ela sofreu abusos sexuais entre os 6 e 12 anos de idade. Do trauma, decidiu criar um projeto para ajudar outras mulheres que passaram pela mesma situação. Isso gera um monte, né, de traumas, de circunstâncias e situações. Então, precisei de um longo tempo para entender tudo o que tinha me acontecido, processar tudo isso. Eu lembro a data, lembro a roupa toda que eu estava, sabe? Aguentei calado aquilo a vida toda. Segundo especialistas, o trauma da violência sexual pode deixar marcas profundas e, sem acompanhamento adequado, esses impactos podem acompanhar a vítima por muitos anos. Quando a gente conhece o gatilho, é que muitas vezes a gente não conhece. A gente muitas vezes evita esse tipo de situação. E é importantíssimo se pronunciar. Olha, gente, o que vocês estão fazendo não é bacana. Isso que vocês estão fazendo é estimular o estupro e é um absurdo. Muitas vezes a gente cai nessa questão da cultura do estupro, de achar que está tudo bem porque é mulher. E não está. O corpo de qualquer pessoa merece e deve ser respeitado, independente da situação. Gente, um descuido é o que a bandidagem precisa para cometer um crime, né? Olha só esse flagrante que chegou pra gente. Um homem que vende balas no semáforo, ali na região da Avenida Anchieta, em São José dos Campos, entrou num bar e, ao perceber que naquele momento não havia funcionários por perto, ele pegou um tablet que estava em cima do balcão. Os policiais conseguiram localizar o suspeito, que indicou que havia repassado o eletrônico para um estabelecimento comercial. O tablet foi localizado e devolvido ao proprietário. Este é o momento, então, que o criminoso pega o tablet ali no bar, na Avenida Anchieta, em São José dos Campos, e vai-se embora, e a polícia conseguiu localizar, então, este suspeito em São José. Mais um flagrante de câmeras de segurança. Um homem invadiu um bar em Ilhabela, lá no litoral norte. Foi na madrugada de hoje.
O criminoso arrombou a porta dos fundos e conseguiu acessar o estabelecimento. Ele estava com o corpo, com o rosto coberto. Ele conseguiu levar do caixa cerca de R$3.000. Olha só o prejuízo. O estabelecimento fica a cerca de 100 metros de uma base da Polícia Militar, o que não impediu essa ação criminosa e deste bar ser invadido, dessa vez lá em Ilhabela, no litoral norte, um prejuízo para o empresário, para o proprietário do estabelecimento. Os funcionários da Avibraz aprovaram um plano de retomada das atividades da empresa. Cerca de R$230 milhões vão ser pagos em dívidas trabalhistas. Pela proposta, a fábrica vai dispensar os atuais trabalhadores e recontratá-los gradativamente. Foram mais de 1.000 dias em greve, uma das maiores da história dos sindicatos aqui no Brasil. O desfecho de uma das maiores negociações sindicais da história. Depois de 1.280 dias, chegou ao fim a greve na Avibraz, indústria bélica com sede em São José dos Campos. O encerramento da mobilização foi decidido ontem à noite durante a assembleia na sede do sindicato. O movimento foi iniciado em 9 de setembro de 2022, após atraso no pagamento de salários. O plano aprovado pelos metalúrgicos prevê o pagamento da dívida trabalhista, soma de R$230 milhões com parcelamento entre 12 e 48 vezes, de acordo com a faixa salarial de cada funcionário. 1.400 pessoas têm valores a receber. 850 trabalhadores vão ser desligados pela Avibraz e 450 vão ser recontratados nas próximas semanas. Os trabalhadores que estão na ativa serão demitidos no dia 31 de março. A partir daí, é o processo de homologação da rescisão dos trabalhadores no sindicato na primeira semana e, a partir disso, começa a chamar os trabalhadores que vão retornar à empresa. Em um primeiro momento, são 210 trabalhadores, depois mais 240, que totaliza 450, que é a operação mínima que a Avibraz vai iniciar as suas atividades. Em 2022, a Avibraz deu entrada num pedido de recuperação judicial. No ano passado, o ex-proprietário foi destituído após decisão da Justiça que homologou a transferência de 99% das ações da empresa para Brasil Crédito Gestão, credor da Avibraz. Com a aprovação do plano para o pagamento da dívida trabalhista, a retomada nas atividades da empresa está garantida. Atualmente, a Avibraz ainda negocia com o governo federal para aquisição de equipamentos para o Ministério da Defesa. O sindicato esteve fazendo uma visita na fábrica, toda a tecnologia e o maquinário estão preservados. O que a Avibraz precisa é de contratos para voltar a produzir. E a empresa diz que é parte importante para a sua retomada um contrato com o Exército Brasileiro. Por nota, a Avibraz disse que a decisão dos trabalhadores foi fundamental para viabilizar o processo de reestruturação da empresa e a retomada gradual das atividades. Ainda de acordo com a Avibraz, a fase de transição continua com os preparativos para o restabelecimento das operações. Hoje o governo federal anunciou um pacote de medidas para reduzir a pressão do mercado internacional no preço do combustível aqui no país. Os detalhes chegam ao vivo com a Duda Vasconcelos. Certo, Duda? Boa noite. Boa noite, Otávio, para você, para quem está ligado junto conosco aqui no Band Cidade, segunda edição. A principal preocupação do governo federal neste momento é em relação ao diesel, que é o combustível que está mais suscetível a essa pressão do mercado internacional devido à situação geopolítica mundial. Nós estamos aqui num posto de gasolina na zona oeste de São José dos Campos e aqui, por exemplo, o preço do valor do litro do diesel neste momento é de R$ 6,99. Bom, o que o governo federal anunciou hoje, então? Quais medidas eles vão tomar para tentar reduzir o preço destes combustíveis? Entre as medidas, o governo vai zerar as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre o diesel. Isso representa aí uma redução de 32 centavos nas refinarias. O governo também vai oferecer um benefício fiscal de 32 centavos em cima do diesel, ou seja, uma redução total aí sobre o diesel de 64 centavos. O que o governo espera com isso é proteger as cadeias produtivas.
E por que essa pressão nos combustíveis? Justamente pelo conflito entre Estados Unidos e Irã. O Irã, um importante produtor de petróleo, tem uma localização estratégica também no transporte do petróleo, que é o produto base para fazer a gasolina e também o diesel. O governo também ampliou, então, a fiscalização da Agência Nacional do Petróleo para tentar coibir práticas que possam lesar o consumidor. A partir de agora, os postos de combustíveis são obrigados a manter uma sinalização clara e visível para quem está abastecendo, informando, então, sobre essa redução dos tributos federais. Segundo o governo federal, viu, Otávio, no momento, os postos de gasolina pelo Brasil cobram preços padrões. Aqui nesse atrás de mim, R$ 6,39 o litro da gasolina, R$ 4,39 o litro do etanol, além de, como eu já falei, R$ 6,99 o preço do diesel. E hoje o presidente Lula, em contato com outros ministros, teve uma reunião para decidir então qual caminho seguir para tentar conter essa escalada no preço, principalmente do diesel. Nós vamos ouvir um trechinho do que falou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A pressão que o mercado de combustível sofre hoje vem exatamente do diesel, não vem da gasolina. Então, é com o diesel que nós estamos mais preocupados, e pelo fato do diesel afetar as cadeias produtivas de maneira muito enfática. Então, nós estamos zerando o PIS/COFINS do diesel. Nós temos que garantir que as medidas que o presidente definiu cheguem na bomba. Não pode ficar no meio do caminho em função de uma atitude especulativa por parte dos distribuidores. Eles têm que se somar ao esforço governamental. Nós vamos conseguir lograr êxito em, tanto quanto possível, não permitir que os efeitos da guerra afetem o dia a dia do brasileiro, o dia a dia da brasileira. Hoje, uma reunião entre representantes da GM e do Sindicato dos Metalúrgicos sobre a possibilidade de abertura de um plano de demissão voluntária na empresa terminou sem acordo. Segundo o sindicato, a General Motors disse que não tem intenção de abrir um PDV. No final do mês passado, os funcionários da empresa aprovaram a abertura de um plano de demissão voluntária. Segundo o sindicato, desde o início do ano, foram cerca de 30 demissões na fábrica, a maioria do setor administrativo. Os representantes da categoria contestam essas demissões. O último PDV na GM foi em junho do ano passado, com 400 adesões. Um novo alerta do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, indica chuvas fortes aqui no Vale do Paraíba. O volume pode chegar a 50 milímetros até esta sexta-feira. Hoje, a Defesa Civil do Estado manteve a região em alerta máximo para o risco das chuvas. O gabinete de crise segue mobilizado. Muito bem, o seu recado vem pelo 99716-8021. Você conversa comigo, mensagens liberadas nesta quinta-feira. Sempre bom contar com o seu carinho, com a sua audiência aqui no BC. Beth em Caçapava. Oi, Otávio, assisto todos os dias o BC. Gosto de saber o que acontece em nossas cidades. Uma boa noite e um grande abraço. Beth, beijo grande para você, valeu pela companhia. Roberto em Ubatuba. Boa noite, Otávio. Parabéns pelo jornal. Chove muito aqui em Ubatuba, no litoral norte. Seguimos em alerta, principalmente aí no litoral Ubatuba, que sofreu demais com as chuvas nas últimas semanas. Dioneia Santos em Jacareí. Boa noite, Otávio. Estamos aqui ligadinhos no Melhor BC sempre. Ótima noite a todos. Valeu, Dioneia, pela companhia, pelo carinho aqui comigo. José Luiz em Jacareí. Otávio Baldim, quem diria investimento para o carro voador? Vicentino Jetsons. Desenho animado da minha época, da nossa época. Né, Zé Luiz? Você imaginava só, hein? Carro voador chegou, hein? Antes era só no desenho, agora é realidade. Em breve. Diz que no ano que vem, né? Embraer anuncia e a IVE também prometem aí para o ano que vem. Este é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite. Eu vou para o intervalo bem rapidinho. Eu volto em instantes, a gente segue juntos, de olho nas cidades aqui da nossa região, no que realmente interessa. Sempre informação e prestação de serviços. Você sabe que a gente também está na internet. É só acessar bandvale.com. Quinta-feira, meio borocochô, cinza no litoral norte. É para lá que eu vou agora. Faz 23 graus em Caraguatatuba neste momento. Olha aí. Deu praia não, hein? 7 horas e 8 minutos. Até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã. O verdadeiro sabor da comida brasileira.
O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Fala, doutor Israel! Obrigado, Fátima. Ela está me perguntando que usa toda noite Zolpidem para dormir e me perguntou quais os riscos. Fátima, obrigado pela sua pergunta. O Zolpidem é um remédio indicado para insônia, mas o uso diário por muito tempo pode trazer alguns riscos. Ele pode causar dependência, perda da memória, sonolência durante o dia, quedas, principalmente em idosos, e até dificuldade maior para dormir quando a pessoa tenta parar, que é o desmame. A alternativa para melhorar o sono é terapia cognitivo-comportamental para insônia, que trata a causa do problema. Além disso, mudar alguns hábitos pode contribuir para uma melhor noite de sono, como deitar sempre no mesmo horário, usar menos a tela à noite, principalmente de celular, evitar o café e criar ambiente adequado para dormir. Bom? Acesse as redes sociais, Facebook e YouTube, Doutor Israel, e Instagram, Drisael Domingues. Programa Tudo com Estilo. Oferecimento da Vivere, o seu espaço de eventos em Campos do Jordão. D&D Shopping São Paulo e Eucatex, soluções para o conforto e bem-estar. Pré-sextou é quinta-feira e as rodovias que cortam a nossa região já começam a registrar um movimento um pouquinho mais intenso. Quem atualiza a situação dos motoristas para a gente é o nosso querido Vandi Veneno, informação que chega para a gente aqui direto da Rádio Band Vale FM. Fala, Vandi, boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite ao pessoal de casa. Olha, no sentido São Paulo, da rodovia Dutra, trânsito intenso pela pista expressa, quilômetro 145 em São José dos Campos, até o quilômetro 147, saída para o Jardim Paulista e região, devido ao alto fluxo de veículos. No sentido Rio de Janeiro da Dutra, trânsito intenso do quilômetro 147, ponto do viaduto da Via Cambuí, sobre a Dutra, até o quilômetro 142 em São José dos Campos. Trecho de pista marginal sentido Rio, também congestionado em São José dos Campos, quilômetro 150 ao 147, ali o acesso para a rodovia dos Astronautas, saída para o aeroporto da cidade e também por excesso de veículos. Pela rodovia Oswaldo Cruz, liga Taubaté ao Ubatuba, câmeras no quilômetro 81, trecho de CR 93, região da chegada ao Ubatuba, tem trânsito normal e com as chuvas que caíram até bem pouco tempo atrás, deixando pistas escorregadias. A Floriano Rodrigues Pinheiro, liga Taubaté a Campos do Jordão, trânsito normal pela SP 123 em ambos os sentidos, é ressalva para as chuvas que caíram também à tarde, que deixaram pontos escorregadios ao longo da rodovia e que permanecem ainda. E a travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando com 5 embarcações, 30 minutos de espera em ambos os sentidos e neste momento não estão sendo transportados veículos pesados como caminhões e ônibus devido à maré baixa. É com você, Otávio. Valeu, Vande, pelas informações. Vamos com imagens ao vivo agora de São José dos Campos. Na próxima segunda-feira, a Prefeitura interdita a ponte estaiada na zona oeste da cidade para manutenção e inspeção. Durante a interdição, haverá execução de trabalhos para a conservação das estruturas de concreto da ponte, além da limpeza, drenagem e também os cabos de sustentação dos viadutos. O bloqueio vai acontecer a partir das 6 da manhã nas 2 alças de acesso do Arco da Inovação. Os trabalhos devem ser concluídos em até 10 dias. Essas são imagens, então, do início de noite em São José dos Campos, Zona Oeste, interdição da ponte estaiada a partir da segunda-feira que vem. Interação no Band Cidade, você conversa comigo, sua participação chega pelo 99716-8021. Vamos lá conversar mais um cadinho. Luiz Carlos em Tremembé. Boa noite, Otávio. Estou aqui acompanhando o Melhor Jornal. Parabéns pelo seu trabalho. Luiz, grande abraço. Valeu pelo carinho aqui com a gente. Jefferson Rafael. Boa noite, Otávio. Jefferson aqui de Lorena. Um abraço para minha mãe Elizabeth de São José dos Campos. Elizabeth, beijo grande. Valeu pela companhia aqui comigo. O intervalo é bem rápido no Band Cidade. Já eu estou de volta com mais informações da nossa região. Agora são 7 horas e 13 minutos. Até já. Se você sofre com dores nos joelhos, ombros ou quadril,
Isso é desgaste nas articulações. Condricart tem uma fórmula completa que age diretamente nas articulações, reduz inflamações e previne o desgaste da cartilagem. Use Condricart todos os dias e mantenha sua mobilidade com mais saúde e qualidade de vida. Viva melhor com Condricart. Condricart é aprovado pelo FDA e Comunidade Europeia. Não perca tempo e dinheiro andando por aí à procura de medicamento mais barato. Dá uma olhada em quem já conhece a Ultrafarma. Meus remédios iam dar em torno de R$500, eu paguei R$290. Se eu fosse comprar fora, ia ser uns R$800. Aqui não saiu menos de R$120. Todo e qualquer remédio que você vem comprar, a diferença é muito grande, você entendeu? Tá vendo? A Ultrafarma é a farmácia mais barata do Brasil e você ainda pode pedir pela internet ultrafarma.com e receber aí na sua casa. Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família. Iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. De segunda a sexta ao meio-dia, o esporte tem dono na Band Vale. Eu, Lucas BZK e Bernardo Baitelli entramos em campo para falar de tudo que movimenta o mundo esportivo. É futebol, é bastidor, é opinião sem medo e com muito bom humor. Se é polêmica, a gente debate. Se é jogo grande, a gente analisa. Donos da bola, de segunda a sexta, meio-dia. Aqui o esporte não para. Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você. Depois da saída da Ford, da LG e da Chery, o Vale do Paraíba volta a entrar na mira de grandes indústrias. Só Taubaté e Jacareí devem receber cerca de 1,5 bilhão de novos investimentos. Para deixar a região ainda mais atrativa, prefeituras e Estado discutem melhorias na logística. O Vale do Paraíba é uma região estratégica para a logística do estado. São cerca de 2.600.000 habitantes que vivem em 39 cidades, cortadas por importantes rodovias que ligam as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, além do acesso ao litoral norte com o escoamento da produção pelo Porto de São Sebastião. Inovações de tecnologia, aeroespacial, por exemplo, muito forte aqui na região de São José dos Campos, mas a gente também está falando do litoral norte, que tem uma vocação turística muito forte, com outras demandas. Por outro lado, São Sebastião, a gente tem o Porto de São Sebastião. Então aí nós estamos falando de comércio exterior, de importação e exportação. Isso traz riqueza, traz desenvolvimento, traz empregos. E é atrás dessa infraestrutura que muitas indústrias decidem se instalar no Vale. Recentemente, Taubaté anunciou o investimento de R$1 bilhão com a chegada de uma nova fábrica. Em Jacareí, R$500 milhão serão investidos na construção de um novo centro de distribuição, com geração de quase 5.000 postos de emprego. Acredito que no próximo mês já comece a obra de fato da construção desses galpões logísticos, que são 140.000 metros quadrados de construção, algo em torno de 20 campos de futebol, e a gente espera que no próximo ano a gente já esteja fazendo o cadastro das pessoas que vão estar empregadas nesse grande centro de distribuição. O potencial logístico regional foi tema de um fórum realizado no Ciesp em São José dos Campos. Representantes de prefeituras do Vale do Paraíba participaram do encontro e apresentaram propostas que podem melhorar a infraestrutura da região para atrair mais investimentos. Os estudos devem ajudar na elaboração do Plano de Logística e Investimentos do Estado até 2050. Infraestrutura, geralmente, os prazos para se fazer, construir um projeto são longos. Então, esse olhar é importante para que a gente realmente defina o futuro da região em relação a toda a malha nossa, seja ela portuária, de estradas, a importância do aeroporto aqui de São José dos Campos e também da ferrovia que passa aqui pela nossa cidade. Aqui no fórum, as cidades têm a oportunidade de apresentar suas necessidades na área da logística. A partir disso, o governo do estado pode planejar iniciativas para melhorar o setor, que auxilia muito além da mobilidade, ajudando a atrair novas empresas e investimentos para o Vale.
olhar para o futuro de forma mais simplificada e principalmente para aumentar a competitividade, geração de emprego e de investimentos na região. Simbora, vem aí o Jornal da Band. Uma excelente noite para nós. Até amanhã.